A primeira bolha de inteligência artificial já estourou. Em apenas 40 dias, cerca de 2 trilhões de dólares desapareceram do mercado de ações da Coreia do Sul, um dos países mais importantes da indústria mundial de semicondutores. Enquanto isso, a Bolsa de Nova York continua sustentada por uma gigantesca onda de entusiasmo em torno da inteligência artificial, acumulando valor como nunca antes na história. Mas existe um problema. Boa parte dessa valorização depende de expectativas futuras, de energia barata e da crença de que apenas empresas ocidentais dominarão essa revolução tecnológica. Só que a realidade está mudando rapidamente. A China avança em velocidade impressionante na corrida da inteligência artificial, enquanto a guerra envolvendo o Irã pressiona o preço da energia necessária para alimentar os enormes data centers que sustentam essa tecnologia. Será que a bolha da Coreia do Sul só antecede uma muito pior que vem aí? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Mas antes disso, já se inscreva no canal e deixe seu like. Muito obrigado pela presença aqui. As notícias vindas da Coreia do Sul são preocupantes. Entre o final de junho e o final de julho, o principal índice da bolsa coreana, o KOSPI, perdeu cerca de 44% do seu valor, ou seja, quase metade do valor de mercado das maiores empresas do país desapareceu em pouco mais de um mês. Apenas em um único pregão, o índice chegou a despencar mais de 12%. Essa queda atingiu justamente empresas que se tornaram símbolos da revolução da inteligência artificial no país. A SK Hynix, uma das maiores fabricantes de chips de memória do planeta, perdeu aproximadamente 60% do seu valor de mercado nesse período. A Samsung, outra gigante da tecnologia mundial, viu suas ações recuarem cerca de 40%. São empresas fundamentais para a fabricação dos semicondutores que abastecem servidores, computadores de alto desempenho e data centers voltados ao treinamento de modelos de inteligência artificial. Naturalmente, isso levanta uma pergunta importante. Afinal, como empresas que representam tecnologias tão estratégicas podem perder tanto valor em tão pouco tempo? A resposta passa pelo funcionamento do mercado financeiro. Nos últimos anos, o desenvolvimento da inteligência artificial despertou enorme entusiasmo entre investidores do mundo inteiro. Muitos acreditaram que essa tecnologia produziria um salto extraordinário de produtividade, aumentando os lucros das empresas durante muitos anos. De fato, a inteligência artificial representa uma transformação tecnológica profunda. Basta observar os números. Em 2010, foram registradas cerca de 3.800 patentes relacionadas à inteligência artificial em todo o mundo. Em 2024, esse número ultrapassou 130 mil patentes. Isso demonstra que existe uma verdadeira corrida tecnológica acontecendo diante dos nossos olhos. Portanto, não há dúvida de que a inteligência artificial terá enorme impacto sobre praticamente todos os setores da economia mundial. O problema não está na existência ou na evolução da tecnologia. O problema está na expectativa criada em torno da velocidade com que ela produzirá lucros suficientes para justificar avaliações trilionárias das empresas ligadas ao setor. É justamente nesse ponto que surgem as chamadas bolhas financeiras. Ao longo da história do capitalismo financeiro, sempre que uma nova tecnologia desperta entusiasmo coletivo, ocorre um movimento semelhante. Investidores correm para comprar ações acreditando que descobriram a próxima fonte inesgotável de riqueza. Os primeiros a entrar costumam ser grandes fundos de investimento, bancos e investidores bilionários que possuem acesso privilegiado a informações e contatos dentro das grandes corporações. Eles compram cedo, quando os preços ainda estão relativamente baixos. Depois disso, a valorização das ações desperta a atenção do restante do mercado. Pequenos investidores passam a acreditar que também poderão enriquecer rapidamente, a cobertura da imprensa econômica aumenta, especialistas aparecem diariamente fazendo previsões otimistas e o medo de ficar de fora da bolha faz milhões de pessoas comprarem ações cada vez mais caras. Durante algum tempo, todos parecem ganhar dinheiro. O preço sobe, novos compradores entram e o entusiasmo cresce ainda mais. Porém, chega um momento em que os lucros prometidos simplesmente não aparecem na velocidade esperada. As empresas continuam gastando bilhões para expandir suas operações, enquanto o retorno financeiro permanece distante. Quando essa percepção começa a se espalhar, os grandes investidores iniciam discretamente a venda de suas posições.
É nesse instante que a lógica da bolha se revela. Aqueles que compraram primeiro conseguem sair com enormes lucros, já quem entrou por último fica preso às ações justamente quando os preços começam a despencar. O resultado costuma ser devastador para milhões de pequenos investidores que acreditaram estar participando de uma oportunidade histórica. A queda observada recentemente na Coreia do Sul levanta exatamente esse tipo de preocupação. Como boa parte da bolsa coreana está concentrada em empresas diretamente ligadas à cadeia global de semicondutores e inteligência artificial, qualquer mudança na percepção sobre o futuro desse setor provoca movimentos extremamente violentos. Mas a Coreia do Sul talvez seja apenas o primeiro sinal de um fenômeno muito maior. Enquanto isso acontece na Ásia, existe um mercado cuja valorização alcançou proporções ainda mais impressionantes: a Bolsa de Nova York. Nos Estados Unidos, empresas de tecnologia passaram a concentrar volumes gigantescos de investimentos, impulsionadas pela promessa de que a inteligência artificial mudará completamente a economia mundial. E talvez nenhum caso simbolize melhor esse entusiasmo do que a trajetória recente da SpaceX de Elon Musk. Se a queda da bolsa coreana representa o primeiro grande alerta, o caso da SpaceX mostra que o entusiasmo em torno da inteligência artificial pode levar investidores a apostar valores gigantescos em promessas que ainda levarão muitos anos para se concretizar. Elon Musk construiu uma imagem de empresário visionário. Depois do sucesso da Tesla, depois de comprar o X, depois de criar o Grok e da expansão da Starlink, milhões de investidores passaram a enxergar qualquer novo projeto do empresário como uma oportunidade praticamente garantida de enriquecimento. Quando a SpaceX realizou sua aguardada abertura de capital, o mercado reagiu de forma explosiva. Em poucos dias, as ações dispararam para mais de $200 por papel, sendo que $130 era a avaliação esperada. A estreia foi tão impressionante que transformou Elon Musk no primeiro trilionário da história em patrimônio estimado pelos mercados financeiros. A narrativa era poderosa. A Starlink já operava com aproximadamente 10 mil satélites, atendendo cerca de 10 milhões de usuários em mais de 150 países e gerando bilhões de dólares em lucros operacionais. Ao mesmo tempo, Elon Musk anunciava objetivos ainda mais ambiciosos: utilizar esses recursos para financiar missões permanentes à Lua, levar seres humanos a Marte e construir uma gigantesca infraestrutura espacial capaz de hospedar até mesmo data centers voltados para inteligência artificial no espaço. A proposta era fascinante, mas existe uma enorme diferença entre uma visão de longo prazo, uma ilusão e a capacidade de gerar lucros imediatos. Menos de 2 meses depois da euforia inicial, as ações da SpaceX já haviam caído para pouco mais de $108. Muitos investidores que compraram no auge da valorização passaram a registrar perdas enormes. Alguns ficaram quebrados. Isso é, metade do valor das ações foram perdidas em pouco mais de um mês. O motivo é relativamente simples. Apesar dos enormes sonhos de toda a propaganda, a SpaceX continua operando com prejuízo operacional. Em 2025, a companhia faturou cerca de 18 bilhões e 700 milhões de dólares, mas ainda registrou perdas operacionais superiores a 2 bilhões e meio de dólares. Os projetos mais ambiciosos, como a colonização de Marte, ainda estão muito distantes de gerar qualquer retorno financeiro. Segundo o próprio Elon Musk, uma missão tripulada em grande escala só deverá acontecer na próxima década. Isso significa que milhões de pessoas compraram ações imaginando lucros rápidos em um projeto cujo retorno depende de muitos anos de desenvolvimento tecnológico e possivelmente muitas falhas. Esse comportamento não acontece apenas com a SpaceX, ele está se espalhando por praticamente todo o setor de inteligência artificial e tecnologia. Hoje, as empresas que compõem o índice Nasdaq 100 nos Estados Unidos somam mais de 40 trilhões de dólares em valor de mercado. Cerca de 60% dessa capitalização está concentrada justamente em empresas de tecnologia e inteligência artificial. Google, Microsoft, Amazon, Meta, Oracle, OpenAI, Anthropic e diversas outras companhias anunciaram investimentos de centenas de bilhões de dólares na construção de data centers, desenvolvimento de modelos de linguagem, infraestrutura computacional e aquisição de chips cada vez mais poderosos. Todo esse dinheiro precisa sair de algum lugar.
Uma parte vem de investidores que aceitam correr riscos comprando ações na bolsa, outra parte vem de empréstimos concedidos por bancos e pelo sistema financeiro internacional. Em outras palavras, não são apenas os investidores individuais ou os fundos de investimento que estão expostos. Os próprios bancos possuem enormes volumes de crédito direcionados para empresas cujo retorno financeiro ainda depende de expectativas futuras. Esse processo ajuda a explicar um dado impressionante. Logo após a crise financeira de 2008, o índice Nasdaq estava próximo de 1.500 pontos. Hoje ultrapassa a marca de 25 mil pontos, uma valorização de mais de 1.600%. Trata-se de uma valorização extraordinária, impulsionada principalmente pelas gigantes de tecnologia. A questão é saber até que ponto esse crescimento reflete lucros concretos e até que ponto representa simplesmente uma expansão contínua das expectativas dos investidores. Quando expectativas crescem muito mais rápido do que os resultados econômicos, surgem as bolhas financeiras. E existe outro aspecto pouco discutido. Países profundamente integrados ao sistema financeiro dos Estados Unidos acabam reproduzindo essa mesma lógica especulativa. A Coreia do Sul é um exemplo claro. O Brasil também apresenta características semelhantes. Centenas de milhares de trabalhadores aplicam suas economias em investimentos financeiros acreditando que estão participando do crescimento da economia mundial. No entanto, muitas vezes esses recursos são direcionados para operações altamente especulativas realizadas por grandes instituições financeiras. Enquanto isso, os maiores fundos internacionais entram primeiro e saem primeiro. Desde abril, investidores estrangeiros retiraram aproximadamente 70 bilhões de dólares da bolsa coreana. Eles venderam suas posições antes que a queda se intensificasse. Quando o mercado começou a despencar, quem permaneceu exposto foram principalmente instituições financeiras coreanas e pequenos investidores locais que continuaram comprando as ações. Ou seja, durante a fase de alta, Wall Street capturou boa parte dos ganhos. Quando surgiram os primeiros sinais de fraqueza, esse capital retornou rapidamente para fora do país, principalmente aos Estados Unidos. As perdas ficaram concentradas justamente entre aqueles que chegaram por último. Os coitados dos coreanos foram sugados pelos especuladores de Wall Street. É isso que acontece quando a bolha estoura. Esse padrão não é novo. Há muitas décadas, o sistema financeiro internacional funciona exatamente dessa maneira. Grandes fundos movimentam enormes volumes de recursos entre diferentes países, aproveitando momentos de valorização acelerada e retirando capital antes que o ciclo se inverta. Enquanto isso, a economia real continua dependendo de trabalhadores, engenheiros, agricultores, operários, cientistas, empresários, que efetivamente produzem bens e serviços. É justamente por isso que o mercado financeiro se distancia da produção concreta da riqueza e engana tanta gente. Em vez de fabricar máquinas, desenvolver infraestrutura ou ampliar a capacidade industrial, uma parcela crescente dos ganhos passa a depender da valorização de ativos financeiros, da construção de narrativas otimistas e da expectativa de que sempre haverá novos compradores dispostos a pagar preços mais altos. O sistema financeiro é um grande cassino internacional que brinca com a vida de todo mundo. Mas existe um fator que pode alterar profundamente essa dinâmica. Durante muitos anos, os Estados Unidos concentraram as maiores empresas de tecnologia, os principais centros financeiros e boa parte das pesquisas em inteligência artificial. Isso ajudava a sustentar a confiança dos investidores. Porém, essa realidade começa a mudar rapidamente. Enquanto centenas de bilhões continuam sendo direcionados para empresas norte-americanas todo ano, a China avança silenciosamente tanto na produção industrial quanto na pesquisa científica, criando uma concorrência muito mais intensa do que existia poucos anos atrás. E é justamente essa mudança no equilíbrio tecnológico mundial que pode representar um dos maiores desafios para toda a estrutura financeira construída em torno da inteligência artificial. Essa mudança já pode ser medida por números extremamente significativos. Durante muito tempo, os Estados Unidos lideraram praticamente todas as áreas estratégicas da inteligência artificial. Em 2010, cerca de 40% das patentes relacionadas à IA eram registradas ainda por instituições norte-americanas. Naquele momento, parecia natural imaginar que o Vale do Silício continuaria dominando esse setor durante décadas. Mas o cenário mudou profundamente. Hoje, a China possui o maior parque industrial do planeta.
De 2004 para cá, houve um aumento de 800% na capacidade industrial da China, produzindo aproximadamente o dobro da capacidade dos Estados Unidos e da Europa hoje. Ao mesmo tempo, o país investiu pesadamente em educação, pesquisa científica e formação de engenheiros, transformando-se em um dos maiores polos mundiais de inovação tecnológica também. Os resultados começam a aparecer. Em 2024, aproximadamente 74% das novas patentes mundiais relacionadas à inteligência artificial passaram a ser registradas na China. Os Estados Unidos ficaram com cerca de 12% só. Em outras palavras, enquanto o Ocidente concentra boa parte dos investimentos especulativos nas bolsas de valores, a liderança tecnológica começa gradualmente a migrar para outro centro de poder. Esse movimento também aparece na qualidade dos modelos de inteligência artificial. Do ano passado para cá, empresas chinesas apresentaram sistemas como o DeepSeek e o Química 3 que chamaram a atenção internacional pelo desempenho competitivo em relação aos principais modelos ocidentais. Mais importante do que isso é a estratégia adotada por Pequim. Enquanto diversas empresas norte-americanas concentram seus modelos em serviços comerciais destinados ao consumidor final, como a produção de vídeos, de imagens, de músicas, a China vem estimulando o desenvolvimento de modelos abertos direcionados à produção industrial, à automação de fábricas, à logística, à pesquisa científica e ao aumento da produtividade da economia real. Se essa estratégia continuar avançando, ela poderá ameaçar profundamente o modelo de negócios construído pelas grandes empresas ocidentais de inteligência artificial nos próximos meses e nos próximos anos. Agora, existe outro fator ainda mais importante e que recebe muito menos atenção. Toda essa revolução tecnológica depende de uma quantidade gigantesca de energia. Treinar modelos de inteligência artificial e guardar toda essa informação exige data centers enormes funcionando 24 horas por dia. E esses centros de processamento consomem volumes crescentes de eletricidade, obrigando governos e empresas a investir centenas de bilhões de dólares em infraestrutura energética. O problema é que a matriz energética mundial continua fortemente dependente de petróleo e gás natural. E é justamente nesse ponto que a geopolítica entra na discussão. A guerra envolvendo o Irã já se prolonga aproximadamente 6 meses. Independentemente das interpretações políticas sobre o conflito, seus efeitos econômicos são cada vez mais relevantes. As tensões no Estreito de Hormuz, por onde tradicionalmente passa uma parcela significativa do petróleo mundial, do gás natural e dos fertilizantes, e também na região de Bab al-Mandeb, no Mar Vermelho, aumentaram os riscos para o transporte internacional de energia. Cerca de 20% do petróleo mundial parou de circular já. E esses dois corredores marítimos são fundamentais para o abastecimento da economia global. Qualquer interrupção prolongada pressiona os preços do petróleo, gás natural e, consequentemente, da eletricidade utilizada pelos grandes centros de processamento de dados. Enquanto isso, os Estados Unidos vêm utilizando parte de suas reservas estratégicas de petróleo para reduzir as pressões sobre os preços internacionais. E essas reservas diminuíram significativamente nos últimos meses. Caso esse processo continue por mais 6 meses, um ano, o mercado poderá enfrentar dificuldades crescentes para equilibrar a oferta e demanda de energia. Isso afeta diretamente o setor de inteligência artificial também. Quanto maior o preço de energia, maior o custo para operar data centers, treinar novos modelos e manter toda a infraestrutura digital que sustenta essa revolução tecnológica. Existe ainda uma consequência geopolítica adicional. Durante décadas, grande parte do petróleo exportado pelas monarquias do Golfo da Pérsia foi comercializado em dólares. Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Emirados Árabes. Esses dólares retornavam posteriormente para o mercado financeiro norte-americano por meio de investimentos em títulos públicos, ações e ativos negociados em Nova York. Esse mecanismo fortaleceu o papel internacional da moeda norte-americana durante muitos anos. Entretanto, à medida que novas formas de comércio internacional surgem e diferentes países buscam ampliar o uso de outras moedas em suas transações, parte desse fluxo financeiro começa lentamente a mudar. China, Rússia e Irã estão na liderança desse processo de desdolarização e as guerras contra esses países estão exatamente ocorrendo nessa direção. Todos esses elementos se conectam.
Uma enorme valorização das empresas de inteligência artificial, investimentos financiados por crédito abundante de investidores, fundos de investimento, bilionários, bancos, concorrência tecnológica crescente da China, custo de energia pressionado por conflitos internacionais, aumento de inflação em todos os produtos e, consequentemente, aumentos de juros, mudanças graduais na arquitetura financeira global. Isoladamente, nenhum desses fatores seria o suficiente para provocar uma crise de grandes proporções na Bolsa de Nova York. Mas quando todos acontecem ao mesmo tempo, os riscos sistêmicos aumentam muito. Por isso, a queda na Bolsa da Coreia do Sul pode representar muito mais do que um episódio isolado. Ele pode ser apenas a primeira mudança brusca do mercado que começou a revisar as expectativas que pareciam ilimitadas. Isso não significa necessariamente que a inteligência artificial vai deixar de transformar o mundo. Muito pelo contrário, a tecnologia vai continuar avançando, novas aplicações vão surgir e diversos setores vão ganhar produtividade e vão desempregar muitas pessoas. O ponto central aqui é outro. Uma revolução tecnológica não impede que ocorram bolhas financeiras. A história mostra exatamente o contrário. Ferrovias, eletricidade, internet, telecomunicações provocaram transformações gigantescas na economia mundial, mas também passaram por ciclos de euforia, excesso de investimentos e fortes correções no mercado financeiro. A inteligência artificial pode seguir o mesmo caminho, vai seguir o mesmo caminho. E quando isso acontecer, investidores poderão enfrentar enormes dificuldades. Bancos expostos ao financiamento dessas empresas poderão registrar perdas e uma desaceleração econômica poderá atingir diversos países ao mesmo tempo. Esse processo faz parte de uma transição mais ampla da ordem econômica internacional. O mundo atravessa um período de mudanças profundas. E o Brasil não está isolado desse processo. Se uma desaceleração global realmente ocorrer, seus efeitos poderão atingir investimentos, emprego, crédito, inflação, câmbio e crescimento econômico também aqui. Por isso, compreender essas transformações será cada vez mais importante para entender os desafios que o país enfrentará nos próximos anos. E a gente vai precisar estar preparado com um novo projeto nacional de desenvolvimento para poder lidar com as consequências do tamanho dessa crise. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essa grande bolha ligada à inteligência artificial ainda vai demorar muitos anos para estourar, ou acha que os primeiros sinais já começaram a aparecer e nos próximos meses a gente já vai ver algo muito pior? Escreva sua análise aqui nos comentários. Quero acompanhar esse debate com vocês. E se este vídeo ajudou você a entender melhor as conexões entre tecnologia, geopolítica e economia mundial, dê seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. E se quiser apoiar o canal para que possamos continuar produzindo análises independentes, sem depender de nenhum tipo de amarra, o QR Code do Pix estará aparecendo na tela. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima.